Beleza, tudo bem? Tudo ótimo. Vem cá, como começou a sua carreira como estrela dos filmes adultos? Começou em 2016 e eu comecei para esquecer de um ex que é uma pessoa assim bem legal e tudo, mas só que eu me sentia muito insegura porque eu tinha emagrecido, estava em festas eletrônicas e aí às vezes ele leva para algumas meninas mais marombadas e etc. E aí ele sempre falava assim, a gente ficou um ano, aí ele sempre falava assim, nossa, você tem o seu sexo é como se fosse de atriz pornô. Ele falava sempre assim pra mim, eu, como assim? Ele, é porque você faz anal e eu sou bem dotado e você não reclama, a maioria das meninas reclamam muito. E você nunca reclamou, assim, eu, mas por que como atriz? Aí ele, é porque você não vê filme? Eu, não vejo filme. Ele, mas é uma coisa muito comum entre os homens, assim, eu sempre vejo antes de dormir. E é uma coisa que eu curto, assim, eu me relaxo e tal. Eu, tá, mas eu não gosto de ficar vendo filme. Aí ele, mas você tem um desempenho como atriz. Aí eu, tá bom. Aí eu não comentei mais sobre isso. Só que, assim, eu tive uma relação sexual muito boa com ele. Não tive, assim, brigas e tal, às vezes só ciúmes mesmo. E aí ele sempre falava que eu era ciumenta, que nada que eu falava era verdade. Aí, enfim, mas a gente não teve um problema sério. Era só aquela coisa da minha insegurança. Sim. E também porque eu tinha emagrecido, então eu não estava me achando com a autoestima alta, assim, para falar, não, ele não tá olhando para aquela menina na festa de eletrônica, enfim. Coisas assim, meio bobas, mas que para mim eu fiquei sentida. Aham. E eu quis, de uma certa forma, esquecer. E como a gente tinha um sexo muito bom, eu não conseguia esquecer no meu trabalho. E aí, assim, eu já tinha. Eu comecei em 2010 como acompanhante no Rio de Janeiro. E Aham. em 2014 que eu frequentei essas festas eletrônicas e foi quando eu conheci ele. E final de 2014, para ser mais exata, em outubro. E, de uma certa forma, quando eu conheci essa pessoa, assim, eu pensei assim, eu tive tantas relações no meu trabalho como acompanhante, por que que será que com ele eu não consigo esquecer e não consigo, sei lá, tocar minha vida, eu fico dependente do sexo dele e de ficar com ele, já que eu não estou me sentindo bem, estou me sentindo insegura. Por que que eu não consigo? Então, assim, não tinha nenhum tipo de refúgio. Eu poderia ter uma relação com uma pessoa e não conseguir esquecer, uma pessoa no meu trabalho. Então falei, será que é porque eu já estou acostumada com o meu trabalho? Será que de repente fazer alguma coisa diferente vai ser algo que, porque você ser acompanhante assim, são coisas assim um pouco repetitivas assim. E Ah, daí imagino. e daí assim, tem uma hora que se não tiver alguma coisa diferente, fica tudo muito igual, sabe? Então, assim, às vezes você procura um refúgio ali para esquecer alguma coisa que te, sei lá, que você esteja triste, que era o caso do meu ex, e não, você não encontra pelas situações repetitivas. Eu pensei comigo, de repente um mundo diferente, alguma coisa que eu nunca experimentei, vai que eu consiga, porque realmente eu sempre fui muito apegada ao sexo. Aí tá. E Aí sendo sendo que a quando. primeira cena foi logo assim, tipo um ator bem dotado. Não é uma discriminação do pornô a quem não é dotado. Sim, sim. É pelo fato de, para o ângulo da câmera, a pessoa conseguir ver de fato o que está acontecendo. Se Aham. for muito assim pequeno, a câmera não vai conseguir visualizar o que está acontecendo na cena. Mas Entendi. é só por esse motivo. Então esse Entendi. ator é tipo um negão mesmo, bem dotado, assim como o meu ex. E essa produtora trabalha com cenas bem hardcore, que é tipo o estilo do meu ex. Aham. Então, quando eu fui fazer cena com ele, eu não pensei, é trabalho. Tipo, eu gostei da pegada dele. E daí foi assim. Ele me pegou tão bem, que eu não tava mais lembrando do meu ex. Mais por ser um apego sexual, não um apego Sim, sentimental. entendi. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, que maravilha, ele tem a mesma pegada. Tipo, eu gostei. Aí eu, nossa, o pornô é isso, assim? Aí, tipo, o diretor falou sim, eu falei, nossa, eu tô apaixonada. Tudo que você começa é sempre assim, pelo menos pra mim, é aquela coisa, nossa, os olhos brilham. Hoje eu já tenho 5 anos como atriz, eu já tô mais tranquila. Mas quando eu comecei, eu falei, nossa, eu tô num mundo perfeito, um mundo encantado do pornô. Foi mais ou menos assim. Então eu Você fiquei estava se divertindo, maravilhada. né? Tava Não era realizada. trabalho, não era trabalho, era tipo o que eu estava sentindo. Então eu me entreguei muito assim. E quando eu consegui, na primeira cena, esquecer dele, eu cheguei a ficar com esse ator, a gente ficou mais ou menos um mês. Aí depois eu conheci outras produtoras, aí viajei e eu conheci outros atores. Eu tava muito tipo ninfo nessa época porque eu falava, nossa,
que maravilha com esses atores, como eles fazem bem e tal. Então eu fiquei muito nesse vício, essa coisa de ser ninfomaníaca. Então eu fiquei assim, feliz, satisfeita. E além de tudo, É a melhor maneira de satisfazer uma ninfomaníaca, né? É. Trabalhar com pornô. hoje em dia eu já não sou, mas no início, assim, porque eu já tive muitas relações, então você acaba ficando mais calma, você não fica naquela sede toda. Mas no início eu fui de corpo e alma, eu fui na intensidade mesmo. E antes, que eu era só uma acompanhante, eu também sempre fui na intensidade, sempre tive muitas relações sexuais com muitos clientes. Eu sempre era muito procurada por eu ser. Ao mesmo tempo que eu fazia tudo, eu sempre tratei muito bem, sempre fui muito educada, nunca fiquei regulando horário, sempre fui assim meio diferencial do perfil das meninas que são acompanhantes, que às vezes elas têm relação, aí tipo fica de cara feia, aí conta no relógio, aí tal, aí, enfim. Elas se apegam muito assim, aquela pessoa não me agrada e eu não estou gostando, estou fazendo pelo dinheiro, então acaba que elas passam isso para o cliente. Sim. E eu não, eu tratava bem, independente da pessoa ser é, preta, branca, sabe, gordinha, magrinha, musculosa, eu sempre tratava todo mundo igual. Eu sempre fui assim, até na minha parte sexual e na minha vida mesmo. E isso aí foi o diferencial na época e eu fiquei muito conhecida nos fóruns. Os fóruns da internet que as pessoas fazem comentários. Sendo que eu não pensei assim, eu quero sair desses fóruns e virar artista. Sim. Mas uma artista de um ramo diferente. Só que, assim, eu não sabia que as pessoas consumiam tanto sexo. Eu não tinha essa noção que isso era uma coisa que é um tabu, mas, ao mesmo tempo, as pessoas veem isso direto. Eu não tinha essa ideia. E aí, tipo, como você vai lidar com isso, o preconceito, e você mostrar que você é uma pessoa de boa, mesmo que você faça sexo num pornô, ou como uma garota de programa, como que você vai mostrar o seu lado e vai enfrentar o preconceito das pessoas e as pessoas te rotulando? Sim. Ou te menosprezando. Eu consegui passar por todas essas barreiras justamente por eu curtir. Então, não me importava se aquela pessoa me desqualificava e não olhava mais assim com a minha pessoa e me rotulava, porque depois eu comecei a passar o meu jeito para as pessoas, como que eu sou. Olha, eu tô aqui, eu sou conhecida, mas eu permaneço simples, tranquila, eu falo com todo mundo, eu sou sorridente, eu sempre tô de bom humor e eu sou uma pessoa boa, eu nunca tento prejudicar ninguém para conseguir alguma coisa. Como eu permaneci assim, aquela coisa do preconceito meio que ainda existe. Mas só que as pessoas, elas gostam do meu jeito e me aceitam um pouco mais. Sim. Então, assim, eu fiquei assim bem, porque eu me assumi as coisas que eu gosto, e ao mesmo tempo me ajudou a crescer como mulher, principalmente na questão sentimental, que às vezes você não vê uma saída. Você fica assim, nossa, como é que eu vou vencer essa tristeza de estar sofrendo por amor? E aí você tenta e você não consegue, e foi o pornô que me ajudou a ser mais forte como mulher. Pelo menos para mim foi dessa forma que eu Claro. ganhei essa força. Claro. Pô, legal. Financeiramente, se é por rejeição familiar, que foi o caso dela. Eu já tive um conjunto de coisas. Para você ser acompanhante, primeiro, você não é acompanhante só pelo dinheiro. Eu quero estabilidade. Se você tiver, isso é muito importante. Se você nasce numa família, que você tem a sua família presente, pai e mãe que se preocupa de verdade com você já tem um refúgio, assim, para qualquer coisa que você venha passar. Claro. E eu não tive. Então, assim, por eu não ter, eu já não tinha muita, como é que eu posso falar? Muita experiência de vida, a ponto de falar assim, se eu trabalhar em tal área, eu vou conseguir, sei lá, eu posso conseguir ser bem realizada assim. Só que a ausência familiar, às vezes, faz você procurar outros caminhos. E esse outro caminho não foi que eu procurei. Foi a vida assim que foi me levando. E, ao mesmo tempo, foi me sarando de algumas feridas passadas. Eu não falei, eu quero ser acompanhante. Porque eu tinha todo um perfil para ser da Marinha, que era o meu sonho, todo um perfil de ser, de terminar a minha faculdade de redes de computação e seguir a área da Marinha, porque eu queria entrar primeiro como praça e depois fazer prova para Marinha Mercante ou oficial mesmo da Marinha. Era a minha vontade. Só que aí nesse meio tempo engravidei e do pai da minha filha, e aí eu fui para outro lado, sendo que para eu chegar nesse meio é assim, se você não tem essa base, você não vai procurar as coisas erradas. Eu não tenho base, eu vou fazer um monte de coisas assim que não são tão corretas. Na verdade, não é bem assim. Sim. Mas você também não... É assim, no meu caso, eu acabei
tendo relacionamentos, aí casei, aí tive minha filha, tal, tal, tal. Aí eu tive um último ex-ficante antes de entrar pra vida, que de repente, do nada, eu fazia massagem nele porque ele tinha dores devido à aeronáutica, que ele caiu lá do voo lá que ele teve. E daí, tipo, a Caramba. perna dele inchava porque ele usava titânio. E eu fazia massagem para aliviar, porque todo final da noite ele ficava com a perna inchada. Daí, para ajudá-lo, eu fazia essa massagem. Aí eu pensei, olha, se eu tô fazendo uma massagem por conta própria, eu vou fazer um curso para poder te ajudar melhor. Aí eu fiz um curso de massoterapeuta. Sem querer, eu acabei saindo da área que eu trabalhava, que era a área comércio, venda de roupa, venda de sapatos, telemarketing. Eu saí de toda essa área para falar, olha, gostei tanto de fazer um curso de massoterapia que eu vou trabalhar com essa área de massoterapia, eu quero ser massagista. Sim. E aí já vem essa parte da ausência familiar. Você é levada para um mundo que você não sabe nada, você não tem experiência, e de repente você chega numa sala e a pessoa, olha, aqui é massagem, só que a gente oferece outro tipo de serviço além da massagem. E aí, daquela forma bem singela, começou eu conhecer um meio diferente. E aí, esse meio que me fortaleceu. Por quê? Porque faltou a base. Então, assim, a maioria das meninas vem dessa essa ausência e de pedofilia. Eu também passei quando eu era bem nova, assim, quase uma pedofilia também, né? Só que não aconteceu o fato, mas a pessoa tentou tirar minha virgindade, só que ele não fez isso. Então aí junta um monte de coisa, junta essa pessoa que tentou fazer isso comigo, junta a ausência da família e pronto, eu não tinha aquela coisa assim, a área certa que eu vou seguir a Marinha e pronto, eu estava perdida. Você não tinha uma base familiar, né? E aí é mais ou menos assim. Ou você também, para entrar nesse meio, você tem uma decepção amorosa. A pessoa sempre está te traindo e nunca te valoriza, sempre te deixa com a baixa estima bem assim, cada vez mais baixa. E você fica assim, nossa, eu sou o quê? Tipo, você não se sente segura, sabe? Você se sente mais diminuída cada vez mais. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive o pai da minha filha, que eu não tive aquela segurança, e teve a minha família, e teve também essa coisa da pedofilia, né? E aí, no final das contas, quando eu entrei para massoterapia, que foi antes de 2010, eu comecei como acompanhante em 2010, em 2009 eu era massoterapeuta, veio um mundo de clientes, um cliente que eu fazia massagem e finalizava com uma punheta, que geralmente as salas são assim, essas salas que são com massagem e um complemento manual. Sim. E aí eu comecei. Só que quando eu comecei, eu estava insegura, porque eu tinha terminado o casamento com o pai da minha filha, 2 anos depois eu entrei para essa vida. Então, ao mesmo tempo, os clientes me elogiavam. Eu estava naquele meio, ao mesmo tempo aquela minha inocência, que eu sempre fui um pouco inocente. Nossa, você é tão diferente, você fala, você conversa, você é simpática, você é inocente, você não tem maldade, a gente vê nos seus olhos isso. E, ao mesmo tempo, eles ficavam me tocando e eu não tinha tanta experiência sexual, apenas com o pai da minha filha e poucos relacionamentos que eu tive depois. E eu comecei a me conhecer como mulher, como pessoa, e comecei as minhas fragilidades no passado, assim, ficar um pouco mais esquecida. E quando eu vi, eu adorei. Aí foi um refúgio.